Olá, tudo bem? Bom, vamos imaginar que a gente se depara com o seguinte problema. Faça o balanceamento da seguinte reação. E nos é dada essa reação. Eu gostaria que você percebesse que existe um problema aqui. Nos reagentes nós temos hidrogênio e não há hidrogênio no produto. Como é que a gente vai fazer o balanceamento então nessa circunstância? Então o exercício está exigindo da gente que nós saibamos o chamado método íon-elétron. Então esse método ele consiste em alguns passos. Eu anotei aqui para vocês. Balancear, em primeiro lugar, o elemento que tem variação do NOx. Em segundo lugar, balancear os oxigênios com água. Terceiro passo, balancear os hidrogênios com H+. E quarto passo, balancear as cargas com elétrons. Ou seja, nós vamos pegar essa reação de óxido-redução, nós vamos dividi-la na semi-reação de redução, a semi-reação de oxidação, proceder com esses passos, fazer a soma para podermos resolver o exercício. Aqui, gente, o nível ele aumentou um pouquinho mais. Não é só uma questão de balancear a equação, é uma questão de montar a própria equação. Então vamos lá? Quem vai sofrer variação de NOx aqui? Um deles é o manganês. O manganês ele vai de +7 até +2. Se o NOx diminuiu, o elemento reduziu. E o outro que sofre variação é o oxigênio. O oxigênio está indo de -1, lembra-se? O NOx do oxigênio nos peróxidos é -1 para 0. Se o NOx aumentou, o elemento oxidou. Então, primeiro, vamos examinar para o manganês. Então, vamos começar aqui. Permanganato vai se transformar em manganês 2+. É o nosso elemento de interesse. Então, primeiro passo, balancear o elemento com variação de NOx. Aqui está tudo certo. Um manganês. Só para brincar, e se tivesse aqui o índice 2? Então, colocaríamos 2 manganês. Tudo bem, pessoal? Nós estamos balanceando o elemento com variação do NOx. Mas não é o caso aqui. Então demos o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Balancear os oxigênios com água. Então vamos lá. Quantos oxigênios nós temos? 4. Então aqui nos produtos nós vamos colocar 4 água. Para que tenhamos 4 oxigênios, 1 vezes 4, 4 oxigênios. Tudo bem, pessoal? Próximo passo. Nós temos que balancear os hidrogênios com H+. Então, aqui eu não tenho hidrogênio. Quantos eu tenho? 4 vezes 2, 8 hidrogênios. Então, aqui nos reagentes eu tenho que ter 8 hidrogênios. Mas os 8 hidrogênios, a gente balanceia com 8 H+. Tudo bem? Próximo passo, balanceie as cargas com elétrons. Aqui nos produtos nós estamos tendo a carga +2 para o manganês e 0 para a água. A carga é +2. Se nos produtos a carga é +2, nos reagentes a carga também tem que ser +2, por causa do princípio da conservação das cargas. Por enquanto, quanto está sendo? 1 vezes -1, -1. 8 vezes +1, +8. Então, por enquanto, está dando o somatório de cargas +7. +7, nós temos que somar quanto para dar o +2? Com 5 elétrons. Vamos só conferir? Quanto que é 5 vezes -1? -5. 8 vezes +1? +8. 1 vezes -1,
menos 1. Quanto que dá menos 1 mais 8 vai dar mais 2. Tudo bem, pessoal? Acabamos aqui de fazer o balanceamento da reação de oxidação ou redução. Você tem duas formas aqui de descobrir. A primeira delas é a que eu acho mais fácil. Veja que o nosso reagente está recebendo elétrons. Se recebe, essa é a chamada semi-reação de redução. Ou você confere pelo NOx. O NOx está indo de mais 7 para mais 2. Se o NOx diminuiu, o elemento reduziu. E olha só, gente, que interessante. De mais 7 para mais 2, o manganês está sofrendo redução. Ele está recebendo quantos elétrons? De mais 7 para mais 2, a variação é de 5. São justamente esses 5 elétrons. Compreenderam? Vamos para o próximo. Quem é que está variando o NOx agora também? É o oxigênio, indo de menos 1 para 0. Então, vamos colocar aqui. Na água oxigenada, temos aqui o oxigênio indo de menos 1 para 0. Então, quais são os passos? Primeiro, balancear os elementos que têm variação de NOx. Aqui está certo. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Já está balanceado. Segundo passo, balanceie os oxigênios com água. Nesse caso, gente, é o próprio oxigênio. 2 oxigênios já está balanceado. Terceiro passo, balanceie os hidrogênios com H+. Quantos hidrogênios nós temos? 2. Então aqui deve ter o quê? 2H+. Quarto passo, balanceie as cargas com elétrons. Então aqui o somatório das cargas vai dar 0. Então nos produtos o somatório tem que dar 0. Então nós temos o que aqui? 2 elétrons. 2 vezes mais 1, mais 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 2 menos 2 dá 0. Tá? Então eis aqui a nossa reação de oxidação. Como nós sabemos que é oxidação? Então, primeiro, na leitura, veja, olha, que o nosso reagente está perdendo elétrons. Quem perde, oxida. É uma reação de oxidação. Qual seria um outro caminho? Apelarmos para a variação do NOx. O NOx do oxigênio está indo de menos 1 para 0. Se o NOx aumentou, o elemento oxidou. Ele doa quantos? De menos 1 para 0, cada oxigênio doa 1. Mas quantos oxigênios nós temos? 2. Então serão doados 2. São esses 2 aqui. Tudo bem, gente? Então chegamos no momento, na hora de somarmos a semi-reação de redução com a semi-reação de oxidação. Então o ponto principal é o seguinte: a quantidade de elétrons perdidos, doados por quem oxida, tem que ser igual à quantidade de elétrons ganhos por quem reduz. Então estamos tendo esse probleminha. Estão sendo doados 2, estão sendo recebidos 5. Como é que a gente resolve esse problema? Pegando toda a primeira equação e multiplicando por 2, nós vamos pegar toda essa equação e multiplicá-la por 2, e nós vamos pegar toda a equação de baixo e multiplicá-la por 5, porque o nosso objetivo é acertar essa questão do elétron. Vamos lá, gente? Vou fazendo aqui por cima. Quanto que é 2 vezes 5? 10. 2 vezes 8? 16. 1 vezes 2? Coeficiente é 2. 1 vezes 2? Coeficiente é 2. Olha, eu estou multiplicando por 2. 2 vezes 4 dá 8.
Agora vamos pegar a de baixo e multiplicar por 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5 dá 10. Agora vamos somar essas duas equações. Veja, gente, o principal corte. Quantos elétrons estão sendo perdidos? 10. Quantos estão sendo ganhos? 10. Tá? Esse é o nosso principal corte. Agora, quem mais nós podemos simplificar? O H+. Existe H+ nos reagentes e H+ nos produtos. Aqui nós temos 16, enquanto aqui nós temos 10. Então, como é que nós simplificamos? Tira 10H+ de cada lado. Então, se nós tirarmos 10H+, eu já vou colocar aqui, tá? Tinha 16, eu tiro 10H+, vão sobrar 6. Aqui tem 10H+. Se eu tiro 10H+, não vai sobrar nada. Tem mais alguma coisa para simplificar? Não. Então, qual é a nossa reação global? 6H+, deixa eu só colocar aqui, menorzinho, 6H+, mais quem? 2-permanganato, 2-permanganato, gente, a ordem não importa, tá? Primeiro eu colocar 2-permanganato, 6H+, sem problema, mais quem? 5H2O2, coloquei todos, flechinha, e aí nós temos quem? 2 manganês mais 2, 5O2 e, quem mais? 8H2O. 8H2O. Tudo bem, pessoal? Fizemos aqui o balanceamento da equação em meio ácido. A gente pode conferir se está certo pelas cargas. Quanto que é 6 vezes mais 1? Mais 6. 2 vezes menos 1? Menos 2. Quanto que é 6 menos 2? 4. O somatório das cargas dos reagentes está dando 4. E qual vai ser o somatório das cargas dos produtos? 2 vezes 2 dá quanto? Dá 4. Se há conservação das cargas, é uma prova real que o balanceamento está correto. Ainda mais um passo, e depois eu vou deixar um exercício para vocês fazerem. Bom, nós fizemos aqui o balanceamento em meio ácido. Então, o cabeçalho do exercício diria: faça o balanceamento da equação em meio ácido. Fizemos aqui. Mas e se o enunciado tivesse pedido: faça o balanceamento em meio básico? Como é que nós faríamos? A gente lembra que ácido é caracterizado pelo cátion H+, enquanto base é caracterizada pelo ânion OH-. Como é que ficaria o balanceamento em meio básico? É fácil, gente. Depois que você chegou na reação global, o nosso objetivo agora vai ser se livrar desse 6H+. Então, como é que a gente se livra desse 6H+? Somando 6OH- nos reagentes e nos produtos. Vocês entenderam? Gente, eu quero reforçar. Nós terminamos o exercício aqui fazendo o balanceamento em meio ácido. Eu estou agora modificando o enunciado. E se o enunciado dissesse: faça o balanceamento em meio básico, em meio alcalino? Chegamos aqui, o que a gente faz agora? Soma 6OH- nos reagentes e, para ser justo, somamos, a gente vai estar aqui super apertado, tá? Somamos 6OH- nos produtos. Como é que vai ficar agora? Atenção aqui, gente. Quanto que é 6OH- com 6H+?
6OH- com 6H+, o resultado dessa conta vai dar o quê? 6 águas. Olha, neutralizamos os H+. Mas espera aí, gente. Nós temos aqui 6 águas nos reagentes e nós temos 8 águas nos produtos. Como é que nós resolvemos agora? Tira 6 águas de ambos lados. Se a gente tirar 6 águas, não sobra nada. Das 8, tira 6, sobrarão 2. Então, como é que vai ficar o balanceamento em meio básico? 2 permanganato, mais 5 H2O2, vai formar quem? 2 manganês mais 2, mais quem? 5 O2 mais o 6 OH-. Então tá aqui, gente, a equação solicitada, balanceada em meio básico, tá? Se você quiser fazer a prova real, 6 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes mais 2, mais 4. 6 vezes menos 1, menos 6. Menos 6 mais 4 vai dar menos 2. Está tendo a conservação das cargas. E aí, conseguiu captar? Então, eu vou agora passar um exercício para vocês tentarem fazer sozinhos. Bom, então eis aqui um exercício para você treinar. Está aqui a minha equação. Peço para você fazer o balanceamento dela. Então agora você vai pausar o vídeo e tentar fazer sozinho. Gente, vamos então para a correção? Então, quais são aqui as nossas variações? O alumínio vai converter-se em aluminato. O alumínio converte-se em aluminato. Então, primeiro passo. Faça o balanceamento do elemento que tem variação de NOx. No caso aqui é o alumínio. O NOx dele está indo, só para reforçar, 0 para mais 3. Se o NOx aumentou, o elemento oxidou, ele é o agente redutor. Um alumínio. Só para citar, gente, se aqui tivesse, digamos, o 5, então você colocaria 5 alumínios. Tudo bem? Segundo passo, balanceie o oxigênio com água. Quantos oxigênios nós temos? 2. Então nós vamos balancear com 2 águas. Pronto. Vida do oxigênio acertado. Terceiro passo. Balanceie os hidrogênios com H+. Quantos hidrogênios nós temos? 2 vezes 2, 4. Temos que ter então 4 hidrogênios. Então aqui vai 4H+. Quarto passo, balanceie as cargas com elétrons. Então vamos lá, gente. 2 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0. Nos reagentes, o somatório das cargas dá 0. Então, nos produtos, o somatório das cargas tem que dar 0. Então, 1 vezes menos 1, menos 1. 4 vezes mais 1, mais 4. Vamos brincar assim, gente. 1 mais 4, né, mais x tem que dar 0. Então, esse x vai dar quanto? Menos 3. Então, aqui, olha, nós temos que ter 3 elétrons. Gente, certo? Então, essa daqui é a chamada semi-reação de oxidação. Veja aqui, de 0 para mais 3, se o NOx aumentou, o elemento oxidou. Ou você pode ler a reação assim, olha, está sendo perdido elétrons, quem perde oxida, e esse mais 3 significa justamente a variação do NOx, de 0 para mais 3. Agora vamos para o nitrogênio. O nitrogênio no nitrato, não, o nitrogênio no nitrato
vai se converter no nitrogênio da amônia. Então tá aqui. Primeiro passo, balancear o elemento que tem variação de NOx. No caso, é o nitrogênio. O NOx dele, só para comentar, aqui é mais 5 e aqui vai ser menos 3. Se o NOx diminuiu, o elemento reduziu. Essa é a nossa semi-reação de redução. Tudo bem? Segundo passo, balanceie oxigênios com água. Então aqui nós temos 3 oxigênios. Então, aqui nós temos que ter 3 águas para ter 3 oxigênios. Próximo passo, balanceie o hidrogênio com H+. Então, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Então aqui nós teremos o quê? 6H+. Certo? Gente, eu cometi um erro. 2 vezes 3, 6. Mas aqui tem hidrogênio também. 3 vezes 1, 3. Então, 3 com 6 dá 9. Então, serão necessários aqui 9H+. Aí, último passo, né? O nosso quarto passo. Balanceie as cargas com elétrons. Então, vamos lá. O somatório das cargas dos produtos é 0. Então, o somatório das cargas dos reagentes tem que ser 0 também. Então, vamos lá. 1 vezes menos 1. Menos 1. 9 vezes mais 1. É mais 9. Tá? Eu vou chamar aqui o coeficiente de x. X vezes menos 1. Menos x. O somatório do NOx tem que dar 0. E aqui no caso nós teremos quanto? Mais 8 passa para lá como menos 8, então x vai dar 8. Então eis aqui a nossa quantidade de elétrons. E olha só que interessante, pessoal, pelo menos eu acho. De mais 5 para menos 3, a variação é de quanto? A variação é de 8. De 5 para menos 3, né? De 5 para 0, 5. De 0 para menos 3, 3. A variação de 5 para menos 3 é 8. São justamente esses 8 elétrons. Agora vamos nós para a reação global. Agora, qual que é o ponto principal do balanceamento? A quantidade de elétrons perdidos por quem oxida tem que ser igual à quantidade de elétrons ganhos por quem reduz. Então nós temos essa desarmonia. Estão sendo perdidos 3, estão sendo ganhos 8. Como é que resolvemos esse problema? Pega toda a primeira equação e multiplica por 8. E pega toda a segunda equação e multiplica por 3. Então vou fazer essa multiplicação. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, aqui o coeficiente é 1, tá? 8. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 3, 24. Multiplicamos tudo por 8. Agora vamos multiplicar tudo por 3. 8 vezes 3, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 3 dá 9. Agora vamos somar a semi-reação de oxidação com a semi-reação de redução. Qual é o principal corte? É o elétron. A quantidade de elétrons perdidos por quem oxida tem que ser igual à quantidade de elétrons ganhos por quem reduz. Acertamos os elétrons, tá? Agora, quem mais nós podemos cortar? O H+. A gente tem H+ nos produtos e H+ nos reagentes. Tem 27H+, e aqui tem 32. O que dá para fazer? Tira 27H+ de cada lado. Se a gente tirar aqui 27H+, não vai sobrar nada. 32
tira 27, vão sobrar quanto? 5H+. 27 mais 5 dá 32. O que mais nós podemos simplificar? A água. Existe água no reagente e existe água no produto. Aqui tem 9, aqui tem 16. Vamos tirar 9 águas de cada lado. Se a gente tira 9 águas, não sobra nada. 16 tira 9, sobrarão quanto? 7. Gente, certo? 9 com 7 dá 16. Então sobra quem? Quem é a nossa reação global? 8 alumínios, 3 nitratos, anybody else? Oh no! Let's go to products. 8 aluminatos, 3 amônias, 3 NH3 mais 5H+. Então, eis aqui a nossa reação global. Gente, qual é a prova real? Tem que ter conservação das cargas. 8 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1, menos 3. 8 vezes menos 1, menos 8. 3 vezes 0, 0. 5 vezes mais 1 dá 5. Menos 8 mais 5 dá menos 3, que é igual ao somatório de cargas dos reagentes. Essa é a prova real que o balanceamento está correto. Aí uma pergunta. Como é que você faria se o enunciado pedisse: faça o balanceamento dessa reação em meio básico? Como é que você faria? Pausa o vídeo, pense e tenta fazer. Fazendo a resolução, esse daqui, gente, é o balanceamento em meio ácido. Então, para fazer em meio básico, basta a gente se livrar desse 5H+. E como nós neutralizamos 5H+? Com 5OH-. Então, nós vamos somar tanto nos reagentes. Gente, aqui está escrito 5OH-, tanto nos reagentes quanto nos produtos, 5OH-. 5H+ com 5OH-, aqui vai dar quanto? 5 águas. E aqui nós temos os 5OH-. Então, como é que fica o nosso balanceamento? 5OH- mais 8 alumínio mais 3 nitratos, formando 8 aluminatos mais 3 amônias mais 5 águas. Esse aqui ficaria o balanceamento se o exercício pedisse meio básico. Então, gente, eis aí, né, um método chamado íon elétron. Estão aqui os passos. São questões muito raras nas provas, nos vestibulares, mas eu quis deixar aqui apresentado para vocês. Muito obrigado pela atenção, bons estudos.